Autoridades da União Europeia afirmam que a Rússia está usando desinformação para influenciar o resultado das eleições do Parlamento Europeu, que serão realizadas de 23 a 26 de maio. Mas esses alertas devem ser levados a sério. O inverno não é a única coisa que está chegando, a exemplo do risco de interferência em nossas eleições, disse Julian King, comissário de Segurança da União Europeia, em uma entrevista no final do ano passado. O principal suspeito é a Rússia. Autoridades europeias dizem que o Kremlin há anos vem usando desinformação para semear discórdia e confusão em toda a Europa, ao mesmo tempo em que abala a confiança dos eleitores na União Europeia e em suas democracias. A Rússia nega categoricamente tais acusações, chamando-as de completamente falsas e infundadas. Mas alguns especialistas afirmam que o descontentamento dos eleitores com o bloco europeu, exatamente o suposto alvo de Moscou, não deve ser atribuído à influência de atores estrangeiros, como a Rússia, mas sim à política doméstica. Para muitas pessoas, expressões como desinformação e notícias falsas só apareceram no radar depois das eleições presidenciais do EUA em 2016, na qual, de acordo com agências de inteligência americanas, a Rússia teria agido secretamente para influenciar o resultado. O governo russo classifica essa acusação de absurda. Mas autoridades em Bruxelas, sede da União Europeia, têm tomado medidas contra a desinformação de origem russa detectada desde pelo menos 2015, com a criação da Força-Tarefa Yaroslavl. É uma unidade de 15 pessoas cuja missão é identificar e expor quaisquer tentativas do Kremlin de enganar e confundir cidadãos do bloco europeu. Tentativas foram feitas para hackear e vazar, ou para atacar a credibilidade de determinados políticos, ou deturpar certas políticas. A melhor maneira de a Rússia se fortalecer é enfraquecer seu oponente. Além das eleições presidenciais francesas naquele mesmo ano, quando meios de comunicação financiados pelo Kremlin foram acusados de espalhar mentiras durante toda a campanha eleitoral. Houve também, na época, suspeita de que a Rússia estava envolvida em uma invasão de hackers na campanha de Emmanuel Macron, hoje uma das principais figuras empenhadas na defesa da unidade da União Europeia. Pelo que vimos da campanha eleitoral europeia até agora, parece menos sensacional do que algumas das tentativas que vimos no passado, diz Gilles Sportman. O que podemos ver no momento é a manutenção de uma mensagem de que a Europa está em colapso, de que as elites não estão prestando atenção às pessoas comuns e de que os valores e identidades da Europa estão sob ameaça. Algumas dessas mensagens se assemelham com as que são postadas ou compartilhadas por partidos anti-UE, populistas e anti-establishment que vêm ganhando terreno em toda a Europa nos últimos anos. Pesquisas de opinião sugerem que esses grupos políticos provavelmente aumentarão seu número de assentos no Parlamento Europeu. De maneira alguma estamos tentando dizer às pessoas no que acreditar, como votar ou interferir no direito das pessoas de manter qualquer opinião que desejem manter, diz Sportman, da Força-Tarefa Europeia contra a Desinformação. Estamos apenas questionando a manipulação do debate e dizendo que as opiniões das pessoas são melhor baseadas em fatos. A Comissão Europeia, braço executivo do bloco, afirma que a desinformação é parte da estratégia militar da Rússia, e que Moscou gasta até €1,10 bilhão, quase 5 bilhões de reais, em mídia pró-Kremlin, uma soma enorme comparada ao orçamento da Força-Tarefa Yaroslavl, de 3 milhões de euros, cerca de 13,8 milhões de reais, a ser gasto até o final de 2020. A Força-Tarefa administra um banco de dados aberto ao público, no qual lista e desmistifica artigos de notícias publicados pela mídia russa que, segundo sua análise, contém falsidades e mensagens de desinformação pró-Kremlin. Até o momento, o grupo europeu compilou mais de 4,5 mil casos, além de publicar um boletim semanal com algumas de suas descobertas. Embora a Força-Tarefa agora se concentre apenas nos meios de comunicação russos com ligações com o Kremlin, ela foi criticada em 2018 por listar artigos publicados por meios de comunicação holandeses como exemplos de desinformação. À época, a Força-Tarefa Yaroslavl foi acusada de tentar sufocar a liberdade de imprensa e quase enfrentou processos judiciais.
Em reação, o grupo recuou e removeu os 3 artigos de seu banco de dados. Mas a unidade é apenas uma pequena parte do plano de ação contra a desinformação mais amplo da União Europeia, divulgado em dezembro do ano passado. Em sua busca por sinais de campanhas de desinformação de origem russa, especialistas identificaram evidências de tentativas de espalhar informações enganosas surgindo não de pontos ligados ao Kremlin, mas de grupos partidários baseados na União Europeia. Isso não significa que eles estejam de alguma forma conectados. Pode ser que a Rússia esteja aproveitando esse tipo de agenda eurocética, e eles têm feito isso há muito tempo, afirma Robinson. Um relatório da empresa de segurança americana Safeguard Cyber afirma que contas usadas inicialmente durante o conflito da Ucrânia em 2014, na ocasião da ocupação russa da Crimeia, foram reutilizadas agora em uma ofensiva digital para influenciar as eleições parlamentares da União Europeia. Segundo Otávio Freire, diretor de tecnologia da empresa, 241 milhões de contas foram expostas a esse tipo de conteúdo em redes sociais no continente europeu. A estratégia, afirma, foi criar uma narrativa própria em cada país, com apoio a coletes amarelos na França e ao Brexit no Reino Unido, por exemplo, mais voltada a impulsionar conteúdo tido como falso do que elaborar informações deturpadas, como afirma-se ter ocorrido no EUA em 2016. O estudo, que analisa postagens feitas em março deste ano, cita 3 tipos de atores nessa estratégia: bots, contas automatizadas em redes sociais, chamadas de robôs, trolls, humanos que respondem ou amplificam conteúdos, e híbridos, humanos que usam softwares para se comunicar em massa nessas plataformas. É ingenuidade pensar que, se o RT não existisse, os problemas que abordamos não existiriam, disse ela. Negligenciar vozes discordantes é o que minou por muito tempo o establishment político-midiático, não o RT. Apesar de toda a atenção da mídia que tem sido dada ao assunto nos últimos anos, algumas pesquisas acadêmicas colocaram em xeque o alcance da desinformação e das notícias falsas em todo o continente. Ao se concentrar na desinformação russa, a Comissão Europeia está mudando o foco das questões políticas subjacentes mais urgentes, e isso é perigoso, diz Julia Roni, pesquisadora do Departamento de Política e Estudos Internacionais da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Há pessoas que estão legitimamente preocupadas com a desigualdade econômica, com o desemprego entre os jovens e especialmente com a imigração, diz ela. Há muita mobilização da extrema-direita em toda a Europa e ela não pode ser atribuída simplesmente a agentes estrangeiros.